Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos, que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui nesta noite para compartilharmos juntos a palavra do nosso Deus. Eu fico muito feliz, estou alegre em poder estar novamente entre meus amigos que aqui congregam. Trago também uma saudação da igreja lá no bairro Maranata. Eles estão lá em culto neste momento e nós aqui louvando a Deus, o nosso Senhor absoluto. E falando em amigos, hoje eu quero falar sobre isso, amizade, e como é importante nós termos amigos. Termos amigos e sermos amigos, né? Aconteceu um episódio lá no Novo Testamento, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O amigo que nunca abandona. Para que a gente possa falar sobre este tema, nós então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Apocalipse, capítulo 1, eu vou estar lendo aqui na minha versão, porque o pastor Jefferson, ele me apresentou e ele falou algo importante, mas é agora que eu estou sentindo mesmo, hein? Não estou nem enxergando aquela letrinha ali. Eu estou ficando velho e eu não estou gostando desse negócio. Mas então eu vou ler aqui na minha versão, que é muito parecida também com aquela ali. Apocalipse 1, versículo de 10 até o 13, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de couro. Queridos, quando todos os recursos humanos eles acabam e a solidão ela parece vencer, é nesses momentos de dificuldade que o Senhor Jesus Cristo se aproxima, entre aspas falando, porque Ele está sempre presente, mas vamos usar a palavra aproxima-se. É neste momento de solidão, quando tudo parece que nos vence, é neste momento que Jesus Cristo se aproxima dos seus amigos. Ele não apenas aproxima, mas revela a sua presença, fortalece a nossa fé e dá também missões para nós. Nós devemos, como igreja de Cristo Jesus, jamais abandonar a visão do nosso mestre, porque ele nunca abandona aquele que lhe pertence. Mesmo no isolamento, na dor, na perseguição, a presença de Deus é suficiente para transformar um lugar de sofrimento em um lugar de revelação. Queridos, no final do 1º século, o Império Romano era governado por Domiciano. O governo de Domiciano ficou marcado pelo autoritarismo e pela exigência de que ele fosse reconhecido como Senhor e como Deus.
Em diversas regiões do Império Romano, os cristãos eles passaram a sofrer uma imensa perseguição, porque esses cristãos eles recusavam-se a prestar culto ao imperador. Para os cristãos, somente Jesus Cristo é Senhor. E João foi o último apóstolo ainda vivo. Ele era um líder respeitado entre as igrejas da Ásia. A sua influência fortalecia a fé daqueles irmãos, dos irmãos perseguidos. E por isso Domiciano, ele tomou uma decisão trágica e estratégica: afastar João do convívio da igreja. Ele, João, foi enviado a uma pequena ilha de Pátimos, um lugar rochoso, isolado, utilizado pelo Império Romano para o exílio de pessoas que eram consideradas perigosas para o Império. Então, o objetivo de Domiciano era claro: silenciar a voz de João, separá-lo da igreja, romper a influência de João sobre a igreja, fazê-lo morrer no esquecimento. Mas a história de João, esta história não começa lá em Pátimos, naquele exílio. A história de João, ela começa alguns anos antes, lá no Monte Calvário. Na noite em que Jesus Cristo foi preso, Judas o traiu, Pedro negou ele 3 vezes. Os demais, os 9 outros discípulos fugiram, tomados pelo medo. E naquela hora, na hora mais escura da cruz, quando quase todos haviam ido embora, João, ele permaneceu. Eu imagino como ficou, como estava João naquela hora, vendo seu amigo, vendo Jesus Cristo, o mestre, pendurado numa cruz, e ele não podia fazer nada, mas mesmo assim ele permaneceu ali, perto de Jesus. Foi ele quem esteve ao pé da cruz, foi João. Ele ouviu as últimas palavras do Senhor, foi ele quem recebeu de Jesus, mesmo ali, no pé da cruz, uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. João não abandonou seu mestre, todos abandonaram. Todos aqueles que eram chamados amigos de Jesus, abandonou a Jesus, menos João. Quando todos os deixaram, agora, lá em Pátimos, cerca de 60 anos depois, a situação parece invertida. João agora é que está sofrendo. João agora era um homem idoso, está longe da família. João está longe da igreja. Ele está isolado, está preso ali naquele lugar, longe dos irmãos. O Império Romano acredita que conseguiu calar a voz de João. Humanamente falando, João foi abandonado por todos. Mas existe um amigo que jamais esquece aqueles a quem ele pertence. E João permaneceu com Jesus lá na cruz. E agora, Jesus permanece com João lá na ilha de Pátimos. O discípulo não abandonou o seu Senhor na hora do sofrimento. E agora, o Senhor não abandonou o seu discípulo na hora da solidão. Que maravilhosa demonstração de amor. Que maravilhosa demonstração de amizade do nosso Senhor. O mesmo Jesus que na cruz olhou para João e confiou a ele a sua mãe. Agora em Pátimos, ele olha novamente para João e confia a maior revelação profética de toda a Bíblia, o livro de Apocalipse. Domiciano, ele imaginava que Pátimos seria o fim do ministério de João. Jesus transformou Pátimos no lugar de maior ministério do João. O imperador quis silenciar um pregador. Cristo fez dele o escritor do último livro das Escrituras. Esta é a maneira que Deus age. Aquilo que os homens chamam de derrota,
Deus transforma em propósito. Aquilo que parece abandono, Deus transforma em encontro. Aquilo que parece o fim, Deus transforma em um novo começo. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós estamos prestando contas a Ele em celebração. Talvez aqui esteja alguém vivendo a sua própria Patmos. Talvez você tenha experimentado o abandono, a solidão, a enfermidade, a perda ou um tempo de silêncio. Mas a mensagem de Apocalipse 1, 10 a 13 é que quando todos os outros se afastam, Jesus se aproxima. O amigo que foi abandonado na cruz para nos salvar é o mesmo amigo que nunca abandona aqueles a quem lhe pertence. E é isto que eu quero falar com você nesta noite. Jesus em primeiro lugar. Visita seus amigos. Digo, entre aspas, Jesus não visita, ele está sempre presente. Mas vou usar esta palavra. Jesus visita seus amigos no momento de maior solidão. A Bíblia diz, João, imagine, sozinho, isolado de todos, numa ilha rochosa, não tinha como sair. Ele diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor. João está preso, mas ele continua adorando. O seu corpo está em Patmos, mas o seu espírito está na presença de Deus. Isso nos ensina que as circunstâncias não determinam a nossa comunhão com o Senhor. Patmos era uma prisão para Roma, mas tornou-se o santuário de Deus. E ao longo da Bíblia, nós percebemos este mesmo princípio. Lá de Patmos, foi lá no deserto que Deus falou com Moisés. Foi na caverna que Deus fortaleceu Elias. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas que edificam a igreja até hoje. Agora é numa ilha de exílio, que João recebe a revelação do Apocalipse. Queridos, Deus não desperdiça a dor dos seus filhos. Se você tem sofrido algo, faça um pedido para Deus. Não permita que eu desperdice o meu sofrimento. Deus, ele não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Muitas vezes, o lugar onde pensamos que tudo acabou, é exatamente o lugar onde Deus começa uma nova obra. Talvez você esteja vivendo a sua própria Patmos. Pode ser uma enfermidade, um luto, uma crise financeira, uma decepção, um tempo de solidão. Lembre-se de João. Os homens não puderam chegar até ele, mas Jesus chegou. A maior prova de amizade de Cristo não é apenas que ele morreu por nós, é que ele continua conosco. Ele está aqui. Aí a Bíblia diz que ele jamais vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Então, em primeiro lugar, queridos, Jesus Cristo, ele sempre está presente conosco. Jesus está presente com você. Ele te ama e ele tem um propósito para você. Às vezes nós passamos por dificuldades, e é nessas dificuldades que Deus começa uma grande obra na nossa vida. Segundo lugar, Jesus continua não apenas caminhando com seus filhos, visitando seus filhos, mas ele continua falando com seus amigos. Nós somos amigos de Jesus. A Bíblia diz assim, ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. João foi colocado lá na ilha para não falar com ninguém, isolado das pessoas, porque era um incômodo para o império. Então colocaram ele lá para que ele não tivesse contato com as pessoas. Quando pessoas não podiam chegar até João, Jesus foi lá. Jesus apareceu atrás dele, e uma grande
voz, como voz de trombeta, falou com ele. Jesus é aquele que fala conosco. Ele fala conosco. Antes de João ver Jesus, ele ouviu a sua voz. E isto é significativo. Na vida cristã, a palavra sempre vem antes da visão. João reconheceu aquela voz. Era a voz do mestre que havia chamado ele há muitos anos atrás, lá na margem do mar da Galileia. Os anos passaram, João envelheceu, as circunstâncias mudaram, mas a voz de Jesus permaneceu a mesma. Aquele que é de Jesus reconhece a voz de Jesus. Isso nos consola. Nós vivemos cercados de muitas vozes. Voz do medo, voz da ansiedade, voz do desânimo, voz da culpa. Mas acima de todas elas, continua ecoando a voz do bom pastor, Jesus Cristo. E quando ouvimos a voz de Cristo, nós encontramos direção. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós encontramos esperança, nós encontramos a paz. Talvez você pense que Deus ficou em silêncio. Continue buscando a palavra de Deus. O Senhor, Ele continua falando. E Ele fala neste momento. Ele nunca deixou de falar ao coração daqueles que o buscam. Jesus Cristo, Ele fala. Jesus Cristo, Ele está presente conosco. Jesus Cristo é aquele que fala conosco. Mesmo que a gente se sinta isolado, sozinho, o Senhor Jesus está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. João foi colocado lá naquele lugar, naquela ilha. Imagino como ele estava triste em ficar ali naquele lugar isolado, longe da igreja, querendo ter o privilégio que eu tenho agora, de estar com os irmãos. Ele não podia. E talvez ele até pensava como é que estavam os irmãos lá, sozinhos também, abandonados. Aí vem uma surpresa para ele. Terceiro lugar, Jesus caminha no meio da sua igreja. A Bíblia diz assim: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Os candeeiros representavam a igreja, as igrejas. Jesus não estava distante delas. A Bíblia diz que ele estava no meio delas. Essa imagem deve ter confortado muito e profundamente a João. Ele estava longe das igrejas. João não podia visitar a igreja, não podia pastorear, mas Cristo continuava presente na igreja. Jesus Cristo, nesse texto, mostra que ele estava no meio da igreja dele. João não podia cuidar da igreja, Jesus podia. Jesus pode, e esta verdade, ela continua atual. Há situações que estão além de nossas forças. Nós não conseguimos resolver tudo, não conseguimos proteger todas as pessoas que nós amamos, mas Cristo continua andando no meio da sua igreja. O Senhor continua cuidando de você, o Senhor continua cuidando da sua família. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as nossas necessidades. Nada pode escapar do olhar do Senhor. Enquanto nós temos limitações, Cristo continua governando a sua igreja com perfeita sabedoria. Esse é o nosso Jesus. É aquele que está sempre presente. Quando o João estava sozinho lá, Jesus, não que ele lembra, mas ele sabia quem era João e João é amigo dele. João não o abandonou e Jesus também não abandonou ele. Jesus não nos abandona. No momento mais terrível da vida de João, Jesus estava lá, visitou ele e mostrou para ele as coisas, deu a ele uma missão, colocando propósito no seu coração. Quero concluir esta palavra dizendo assim: a cruz
e o Pátimos contam uma única história. Na cruz, João permaneceu ao lado de Jesus. Em Pátimos, Jesus permaneceu ao lado de João. O discípulo não abandonou o seu Senhor, e o Senhor não abandonou o seu discípulo. É isso que Jesus Cristo faz. Mas existe uma verdade ainda maior. Na cruz, Jesus experimentou o abandono para que nós jamais fôssemos abandonados. Lembre-se, na cruz, Jesus experimentou o abandono para que nós jamais fôssemos abandonados. Quando Cristo entregou a sua vida, ele carregou sobre si o peso do nosso pecado, para que pudéssemos desfrutar da presença permanente de Deus. Por isso, a promessa ela continua. E a promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Domiciano pensava que Pátimos seria uma derrota. Cristo transformou Pátimos em vitória. O imperador tentou calar um pregador. Jesus fez dele o escritor do último livro da Bíblia. Talvez você esteja hoje vivendo assim, isolado, igual em Pátimos, vivendo em Pátimos hoje. Talvez haja lágrimas que ninguém conhece. Talvez você se sinta esquecido pelas pessoas. Lembre-se dessa verdade. Quando ninguém consegue chegar até você, Jesus chega. Jesus é aquele que vai onde ninguém quer ir. Quando todos vão embora, Jesus Cristo permanece. Quando parece que tudo terminou, Cristo está escrevendo a sua história. E o mesmo Senhor que caminhou ao encontro de João lá em Pátimos, continua caminhando no meio da igreja. Ele continua falando, ele continua sustentando, ele continua consolando. O nosso Jesus continua cumprindo a sua promessa. O amigo que morreu por nós é o amigo que vive conosco e que tem a presença, e quem tem a presença de Jesus nunca realmente fica sozinho. O nosso Jesus, ele está aqui. E ele quer cada dia, cada momento, tocar no nosso coração.